Gente, olha só, agora vamos falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar e principalmente, um compromisso que nós devemos ter com a nossa família. Como aumenta o número de doenças nessa época do ano? No período chuvoso, muitos insetos e até outros bichos invadem as nossas casas, como os roedores, viu? E isso na cidade e na zona rural. Os ratos são os responsáveis pela transmissão de várias doenças. Vamos saber um pouco mais na reportagem de Clarice Bernardes. Os roedores são os transmissores de duas doenças, a leptospirose e a hantavirose. Mas não são todos os ratos que transmitem esses males. Para que haja contaminação para o ser humano, o animal tem que estar contaminado primeiro. A hantavirose é transmitida por meio dos ratos silvestres e a transmissão acontece através da urina, da saliva e das fezes. Sempre quando que ele começa com sinais e sintomas de dores de cabeça, febre, dor em articulação, que é muito característico de qualquer doença viral, a gente já consegue fazer uma sugestividade que é algo viral que essa pessoa está acometida. Então, o que é importante saber? Onde ela estava, em que ambiente essa pessoa esteve nas últimas 24 horas para dar um diferencial diagnóstico. Os pacientes com sintomas devem procurar a unidade básica de saúde imediatamente para realizar o exame. O teste de sorologia é feito e encaminhado para a FUNED, em Belo Horizonte. O tratamento da doença é direcionado aos sintomas, como a febre e as dores, por meio de medicamentos. Já no caso da leptospirose, a transmissão acontece na área urbana, por meio dos ratos da cidade. É transmitido por uma bactéria, né? E essa bactéria, ela não causa só uma patologia nos seres humanos, também pode causar nos cães, nos gatos, nos bovinos, nos suínos. A leptospirose, ela já é um comportamento do rato urbano, né? Nesse período chuvoso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eles já têm o habitat natural deles são mais os esgotos. Então, quando se tem uma enchente, tem que tomar muito cuidado para não ficar andando nas lamas, porque eles alimentam através dos alimentos, a transmissão é feita pela saliva, a urina e pelas fezes. Então, onde ele tem esse habitat que ele faz todas essas atividades, a enchente pode estar levando essa bactéria. Nesse caso, os sintomas podem ser dor de cabeça, febre, vômito, dor abdominal, mas evoluem para uma forma mais grave, como encefalite ou meningite. Em relação às doenças aqui na cidade de Araguari, os números são o seguinte. Relacionado à hantavirose, no ano de 2022, o município registrou um caso suspeito e notificado para a doença. Após o teste, o resultado foi negativo. Já em 2023, até o momento, não houve nenhum registro para a hantavirose na cidade. E falando da leptospirose, no ano passado, em 2022, foram 8 casos suspeitos e notificados para a doença. Após a realização dos exames, um caso foi positivado para a leptospirose e o paciente foi curado da doença. Já em 2023, até o momento, há um caso suspeito para a leptospirose na cidade de Araguari. O acúmulo de materiais e restos de comida jogadas no lixo são um atrativo para os ratos. A orientação é evitar a presença desses roedores nas residências. É muito importante a pessoa evitar de ter local assim muito fechado, com material ali que é inservível, né? Que geralmente o pessoal que nós temos aqui, a equipe das zoonoses, eles encontram, às vezes tem a solicitação, eles encontram situações assim, quase que desumanas, né? Mas você vê que muitas das vezes é o desleixo, né? Te deixa aquele material ali tudo para ser um atrativo para o rato, né? Os agentes de zoonoses fazem o trabalho preventivo e de exterminação dos roedores, com substâncias autorizadas, mas cada morador deve fazer a parte dele. Até a gente fala que essa questão, o morador, existe uma regrinha que chama os 4 As, né? Que é o abrigo, o alimento, a água e o acesso. Então você tem que tirar todo aquele acesso dele, a água, não deixar a água acumulada, tampar as caixas d'água,
tambor, né? O alimento, manter sempre o alimento, principalmente daqueles animais que você tem em casa, né? Manter ele dentro de um tambor com tampa, manter sempre fechadinho. Não jogar resto de comida quando for lavar as louças no esgoto, né? Isso aí muitas pessoas fazem isso também. O acesso deles, você tem que tampar as frestas das casas, manter a grama, se tiver grama, bem limpo, não deixar lixo acumulado, que às vezes você deixa umas folhas da sua árvore ali seca, mas por baixo está úmido, então tem que manter aquele setor limpinho, né? E o abrigo deles, que é você limpar as despensas, aqueles quartos que ficam do lado de fundo, caixa de papelão, então isso aí é bom fazer sempre essa limpeza. E nada mais é, gente, do que o dever de casa, né? Cuidar bem para que a nossa família esteja segura e a família dos outros também. Porque não adianta eu fazer o dever de casa e a vizinhança não cuidar do que é dela. Então, imóveis limpos sempre, gente. Nessa época do ano a gente sabe que fala muito de água acumulada e coisa e tal, mas é o ano inteiro que a gente tem que cuidar, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, a nossa obrigação.